Voltamos com o Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos conversando com o pesquisador em Sociologia Rural, Zander Navarro, que está aqui com a gente, falando sobre as transformações mais recentes aí na área rural. Agora, como a modernização no campo, por exemplo, afetou os preços reais dos alimentos, que é uma grande preocupação, né, para todos. Olha, Marcelo, aqui nós temos realmente um ponto muito positivo, mas também um problema, né? Se nós tomarmos os preços dos alimentos em termos reais, nós vamos ver que esse aqui foi um ganho fantástico desde os anos 70. O que isso significou? Para os brasileiros em geral, isso significou mais acesso a alimentos e alimentos mais baratos, ou seja, principalmente as pessoas com renda mais baixa puderam se alimentar mais e melhor, né? Ótimo. Produção de escala. Um grande ganho para a sociedade brasileira. Agora, o que está por trás disso? Um problema. E esse problema é um problema principalmente para os produtores desses alimentos. Por quê? Porque eles passaram a receber menos em termos reais na hora da venda dos seus produtos, né? Ou seja, os produtores, nesse caso, eles se viram também forçados, com o passar do tempo, a se organizarem cada vez melhor, usarem tecnologia cada vez de uma forma mais eficiente para tirarem mais por unidade de área, por unidade de capital, por unidade de trabalho, etc. E, portanto, compensarem a queda real dos preços dos alimentos, né? Por isso que eu digo, quer dizer, as transformações acontecem, mas a gente tem que analisá-las com muito rigor e profundidade, porque elas podem ser muito positivas para o cidadão urbano que vai no supermercado comprar seus alimentos, mas para o produtor que está lá na origem, isso pode ser um grande problema, um grande desafio, né? E esse quadro mostra isso muito bem, né? Muito claramente. Agora, qual a participação do uso da tecnologia no crescimento da produção agropecuária? Pois é, aqui nós temos um outro dado muito importante, né? E a resposta a essa pergunta: o que explica o crescimento da produção agropecuária? Os pesquisadores que trabalham com esses números, né? Eles avaliaram esses fatores mais clássicos, trabalho, terra e tecnologia, qual responde mais pelo aumento da produção, né? E analisando os dois censos últimos que nós temos, chegaram à conclusão de que tecnologia responde por quase 70% do aumento da produção agropecuária no nosso país, né? Inclusive, o que no passado foi verdade, que terra, ou seja, você tem um acesso à terra, era o principal, isso não é verdade mais, né? Aqui traz acesso à tecnologia. Aqui tem um grande tema que nós precisamos discutir, que está por trás também desse número, que é o tema da reforma agrária ou da distribuição fundiária. Se você dá para uma família rural pobre 20 hectares de terra, essa família não vai ter muita chance de sobreviver, porque atualmente terra não é o que explica o crescimento da produção. Se essa família não tiver acesso à tecnologia, e a tecnologia mais moderna, vai ter poucas chances, né, de produção, de se integrar aos mercados, de produzir renda para si e para a sua família, né? Então esse é um aspecto muito importante. Esses são os indicadores da moderna agropecuária brasileira, né? Quero insistir mais uma vez, o que move esse setor é ciência, é tecnologia, é conhecimento, né? E é por isso que nós criamos um setor econômico que é movido por profissionais. Essa é a grande diferença, porque a gente está produzindo mais com menos área, Exatamente. Essa é a conta, né? Não tem outra maneira, é eficiência. Inclusive, esse aspecto é importante, porque também o que isso significa é que nós estamos poupando terra, né? Como você bem disse, se nós estamos tirando produção, mais produção por unidade de área, isso significa que nós não precisamos usar mais terra, não precisamos desmatar, etc., né? Então, nesse sentido, existe também um ganho ambiental extraordinário nesse desenvolvimento, que é o chamado efeito poupa-terra, né? A agricultura avançou mais do que a pecuária, né? Agora você está se falando agora unidades animais por hectare, agora, né? Não há dúvida, né? Particularmente na pecuária. Até em quilos de carne por hectare, é diferente. A pecuária também desenvolveu muito, né? Nós temos áreas que são das mais modernas do mundo, etc. Mas você tem razão, nós temos áreas que também precisam ainda avançar bastante. A pecuária. Agora, é verdade que existe uma concentração de renda no setor agropecuário? Bom, veja bem, nós vivemos num regime econômico que a gente chama capitalismo, né? E no capitalismo existem certas tendências econômicas, né? As pessoas não são iguais, os produtores não são iguais, os recursos não são os mesmos, né? Então, vamos dizer assim, aqueles que são mais hábeis, aqueles que produzem com mais eficiência, etc., ganham mais. O que significa, portanto, que existe uma tendência à concentração da riqueza, né? E no Brasil, o que nós temos é isso, né?
de um total de 5 milhões de estabelecimentos, mais ou menos 500 mil estabelecimentos, que corresponde a 11% do total, eles respondem por 87% do valor bruto da produção. Ou seja, esse desenvolvimento ele é muito eficiente, ele é moderno, ele é tecnologicamente muito fantástico, né? Realmente impressiona, mas ele concentra riqueza. O que é importante mencionar é o seguinte, isso não está escrito nessa figura, né? Isso não é, digamos assim, uma característica única do Brasil. Se você tomar os Estados Unidos ou se você tomar o conjunto de 27 países da União Europeia, a relação é a mesma. Aproximadamente entre 10% e 13% dos estabelecimentos respondem por 85% a 90% do valor bruto da produção, né? Ou seja, parece ser uma tendência universal que esse processo ocorra. Agora, fica aqui uma pergunta, né? Nós precisamos discutir o que nós vamos fazer com os demais produtores. Aqui se aplica a economia de escala, né? Claro, sem nenhuma dúvida. Na maior parte dos ramos de atividade, a economia de escala é o que prevalece, né? Nem todos têm a chance de serem produtores de soja, por exemplo, para ilustrar, né? Tá certo. Agora, apesar dessa concentração, o setor hoje é considerado bastante moderno? Não há a menor dúvida, né? É claro que o Brasil, sendo um país como ele é, no seu tamanho e tudo mais, as diferenças são enormes, né? Se nós tomarmos, por exemplo, milho e examinarmos o rendimento físico de milho em todo o Brasil, ele é muito variável. Nós vamos ter produtores de 13, 14 mil quilos de milho por hectare e nós vamos ter produtores produzindo 2, 3 mil quilos de milho por hectare. Esse é o grande problema, né? Você tem nos Estados Unidos, você tem uma média muito equilibrada. No Brasil, você tem... Perfeito. A média não funciona. Eu acho que, né, Marcelo, o que nós temos aqui, que na realidade esse processo de transformação é relativamente recente, né? Nós temos sérios problemas de acesso à tecnologia através dos serviços de extensão rural que ainda estão desorganizados, assistência técnica, né? E, portanto, esse é um dos nossos desafios, como você bem acabou de dizer. Nós precisamos tornar mais homogêneos os indicadores de rendimento físico, de lotação animal, etc., em todo o país, usando o melhor da nossa tecnologia, né? Em todos os setores. Em todos os setores, todos os ramos produtivos, etc. Então, esse é um dos nossos grandes desafios hoje, né? A gente provavelmente vai duplicar a produção total brasileira só com esses ganhos de rendimentos físicos dos diferentes ramos da produção, né? Eliminar aquela vaquinha que só está comendo, né? Não dá mais, né? Isso é coisa do passado, né? Não tem jeito. Agora, muitos falam que o setor agropecuário recebe muitos recursos do governo, mas não é isso que os números mostram, não é, Zé? Pois é, né? Olha, nós não vamos poder discutir detalhadamente, mas eu creio que todos que nos assistem poderão perceber claramente que se nós tomarmos o orçamento da União, né, como que a sociedade distribui os seus recursos, esses anos aqui são os anos da década de 80, né, e esses são os anos mais recentes. Então todos percebem muito claramente que no passado o orçamento da União, ou seja, o Estado brasileiro, ele alocava muito mais recursos, gastava mais dinheiro público, né, com o mundo rural, com a agricultura, com as A população era mais rural, né? Também isso, né? Esse é um fato importante, né? Mas com o passar do tempo, o orçamento da União só foi caindo, né? E atualmente, nos anos mais recentes, não se gasta nem 1% do orçamento da União com as diferentes atividades que existem no campo que o Estado é responsável, da pesquisa, assistência técnica, financiamento, seguro, né? Quer dizer, tudo que se gasta nessas atividades, hoje isso não chega a 1% do orçamento. Portanto, eu acho que sempre fica a pergunta, né? O governo federal, ou melhor dizendo, o Estado brasileiro, ele ainda quer apoiar a agricultura, não quer, está deixando de lado? Como é que a gente responde essa pergunta? Que é uma pergunta importante, né? Com certeza. Agora, o que caracteriza o mundo rural brasileiro em nossos dias? Olha, eu tento sintetizar nas minhas exposições por essas características principais, né? Que são essas 4. A primeira delas é que hoje produzir na agricultura exige dinheiro, né? Cada vez mais, aliás, né? Isso, a agricultura não é mais só financiamento da produção, né? O agricultor hoje ele lida com uma série de agentes financeiros, inclusive ele busca financiamento que não é público, mas é privado, está crescendo a agricultura brasileira, né? E, portanto, nós vivemos um momento financeiro, digamos assim, do desenvolvimento da agropecuária.
O que é bom, mas também é muito desafiador, né? Isso traz uma série de riscos, ameaças, etc. Segundo que a agropecuária brasileira, ela se move, como eu já disse várias vezes, ela se move pelas inovações. A produtividade geral da agropecuária brasileira é a mais alta do mundo, né? E, portanto, ela está muito aberta às inovações. Ora, isso está criando um mundo muito complexo, né? Nós temos 30% dos responsáveis pelos estabelecimentos rurais brasileiros que são analfabetos. Né? Quer dizer, como que agricultores que não sabem ler podem lidar com um mundo complexo como esse? Né? Esse é um desafio fantástico, realmente. Né? E isso está se tornando cada vez mais presente. E o quarto aspecto que eu acho muito importante também é que o Estado brasileiro, as ações governamentais, as políticas públicas, elas precisam se organizar de uma forma muito melhor para conhecer, interpretar, analisar e saber, inclusive, propor iniciativas mais criativas, né, para esse setor agropecuário que se transformou de uma forma tão impressionante nesses últimos anos. Né? Pesquisador em Sociologia Rural, Zander Navarro, muito obrigado pela brilhante explanação hoje Foi um no Produtor prazer, Quer Saber. foi um prazer.